Bem-vindos a esta live. Esta live vai ser sobre a falta de tempo e a noção de que será que é mesmo assim ou será que isto pode ter uma perspectiva diferente. A ideia é eu passar-vos a minha perspectiva, a minha filosofia que eu tenho em relação a este peso que nos dá sentirmos que o dia não chega para tudo aquilo que nós queremos fazer. E então a ideia vai ser transmitir-vos a minha perspectiva, se bem que posso sempre contar com os vossos comentários para perceber de que forma é que essa perspectiva vai ao encontro também da vossa ideia, da vossa forma de estar em relação a esta questão. Eu não lhe quero chamar problema, porque não é um problema, é só uma questão que nós temos que lidar com e percebermos como é que reagimos em relação a isso. Para quem não me conhece, aliás, eu chamo-me Sara Ferreira e eu sou professora de dança. E a maior parte dos meus alunos são alunos da idade pré-escolar e primeiro ciclo. E este tema surgiu precisamente porque, em conversa com alguns dos pais dos meninos a quem eu dou aulas, eu percebi que muitas das vezes, quando havia alguma proposta ou alguma sugestão, a resposta dos pais, maioritariamente, é sempre: eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu não consigo, tenho imensas coisas para fazer, ou eu já estou muito ocupada, isso vai ser mesmo muito difícil, ocupado ou ocupado. Ou então, logo se vê porque eu não sei se vou ter tempo. Ou seja, há sempre muito esta ideia de que eu não sei se vou ter tempo, ou o tempo que eu tenho agora é para as coisas que eu tenho para fazer, que são muitas, e eu não vou conseguir fazer nada extra porque não tenho tempo. Bom, esta pode ser a ideia de muitos dos pais e da malta mesmo que não sejas pai e que nós temos imensas coisas para fazer. E pode ser a ideia também da malta que trabalha e da malta que tem responsabilidades. E isto acontece que a partir do momento que nós estamos na vida adulta, nós deparamos com esta questão. Existem realmente as responsabilidades e cá estamos nós para assumir com essas responsabilidades dentro do tempo que nós temos. Mas eu deixei há pouco até uma caixa nos stories onde eu perguntei o que é que tu realmente tens falta de tempo. Porque, vamos pensar assim, o tempo é igual para toda a gente, não é? O dia tem 24 horas e nós conseguimos meter dentro dessas 24 horas aquilo que nós bem entendermos. Então, quando tu pensas, eu não tenho tempo ou eu tenho falta de tempo para fazer alguma coisa, é para fazer o quê realmente? Tu tens falta de tempo para quê? Pensem um bocado agora, têm falta de tempo ou quando pensam nisso, é para fazer o quê? Portanto, já temos as responsabilidades todas e aquelas coisas que nos ocupam realmente o tempo. Então, quando tens falta de tempo, é para fazer o quê? Partilha aí nos comentários para tentarmos perceber um pouco, entre aspas, a categoria que nos leva a ter falta de tempo. E quando eu digo categoria é porque dentro das nossas responsabilidades nós temos, se calhar, a nossa vida pessoal, nós temos a nossa vida profissional, temos as nossas relações, podemos ter outras responsabilidades sociais, etc. Portanto, quando nós temos falta de tempo, pode ser em qualquer uma destas categorias, não é? Pode ser em várias pode ser até mais do que uma. Mas, de facto, quando nós dissemos isso muitas das vezes, e agora reflete comigo e vê se é o teu caso ou não, nós dizemos que não temos falta de tempo para coisas que são mais a nível pessoal, a nível da nossa própria atuação, aquilo que nós queremos fazer para nós próprios, aquilo que não tem se calhar uma implicação tão grande nos outros, ou que no caso de se eu não fizer essa tal coisa não vou magoar ninguém, não vou prejudicar ninguém, não vai acontecer nada de mal. Então, se eu não tiver tempo não faz mal, porque a única pessoa que poderá se calhar ficar mal com isso sou eu, porque não estou a fazer essa coisa. Por isso, se este é o teu caso, ou seja, sempre que tu pensas que tens falta de tempo e que não consegues fazer alguma coisa porque tens o tempo todo ocupado com essas tuas responsabilidades, pensa mesmo então que tipo de coisas é que tu não consegues fazer porque não tens tempo. Se é realmente dessa forma, nesse nível mais pessoal. E porquê é que eu pergunto isto? Porque às vezes, nestas circunstâncias em que eu expliquei, de que os pais respondem realmente: não tenho tempo para fazer isso. Uma proposta, por exemplo, que eu possa fazer de atividade com as crianças, ou uma participação, ou ver alguma coisa,
Ou, por exemplo, no outro dia fiz uma aula de temática e associámos muito a aula a um filme super giro que eu recomendo vocês poderem ver, se calhar com os filhos e não só, poderem ver. Quem gosta de desenhos animados então é o Rio. E a minha sugestão foi realmente que depois da aula os pais pudessem ver no fim de semana, por exemplo, o filme com as crianças, porque havia miúdos que ainda não tinham visto e não conheciam a história do filme. E algumas das respostas foi, isso logo se vê, porque não sei se nós vamos ter tempo, porque temos que fazer isto e aquilo. E a resposta imediata foi essa, antes sequer de chegar o momento em que podiam ver o filme com os filhos, que poderia ser no fim de semana, por exemplo. Bom, então, nesse aspecto, era uma questão que eles podiam fazer dentro do tempo deles, mas a nível pessoal, a nível de relacionamento, neste caso com os filhos, e a nível familiar, mas que já estavam, se calhar, a dizer que as responsabilidades não iam deixar que eles tivessem tempo para isso. Então, eu tenho uma filosofia, entre aspas, em relação que eu sigo, em relação a esta questão do tempo. E essa filosofia é que, na verdade, nós temos sempre tempo para fazer tudo. Basta nós querermos. Sara, sim, está bem, isso é muito bonito de falar e de dizer, não é bem assim, que nós temos realmente coisas para fazer e o tempo não chega para tudo. Mas a verdade é que, quando eu digo basta nós querermos, é no sentido psicológico, naquela ideia de que nós colocamos na nossa mente que quer fazer aquilo e para isso eu vou arranjar tempo para fazer. A partir do momento que tu decides para ti próprio que queres fazer determinada coisa, seja o que for, em qualquer uma das categorias que eu falei, a partir desse momento que tu determinas para ti próprio isto é importante para mim, agora ressalvo esta frase porque isto é importante, eu já vou referir isto um pouco mais adiante, que é, a partir do momento que tu dizes isto é importante para mim, eu preciso de arranjar tempo para fazer isto, o que é que vai acontecer automaticamente? Todas as tuas decisões, todas as coisas que se vão colocar no caminho e à frente, em que te vão fazer parecer que não tens tempo para fazer isso, essas coisas vão começar a ficar ligeiramente, não digo para segundo plano, não é isso, mas, porque podes fazê-las à mesma, mas que poderá haver uma periodização daquilo que tu fazes primeiro. E o que é que acontece? Muitas das vezes nós estamos em automático a viver a vida dentro dessas responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades nós não paramos para refletir um bocado e pensar, dentro disto tudo que eu estou a fazer e que me está a ocupar o tempo para eu fazer coisas que gosto e que quero, dentro disto tudo, o que é realmente importante? E o que é que eu posso deixar ligeiramente para depois, por exemplo, para que eu possa fazer agora, ou daqui a bocado, aquilo que eu acho que é importante e aquilo que me pode principalmente fazer feliz no momento, aquilo que eu gosto de fazer, porque às vezes não basta ser importante. Trabalhar é importante, ok, mas não quer dizer que seja uma coisa que tenha que ser feita a todo momento, porque essa é também uma das respostas mais comuns. Eu não tenho tempo porque eu estou sempre a trabalhar, ok? Mas dentro de todas essas coisas que tu fazes no teu dia-a-dia, na tua roda diária, nessa questão automática em que nós estamos sempre em tarefa, acaba por ser uma coisa que nós nunca estamos sem fazer nada. Acaba por ser uma constante atividade que não te faz ou que não te deixa parar um bocado e pensar o que é importante para mim? O que é que eu quero fazer neste momento? Ok? Por isso, dentro desta ideia de filosofia que eu digo que nós temos tempo para tudo, que basta querermos, mas para isso nós temos que conseguir parar, perceber de que forma é que nós estamos a distribuir o nosso tempo, de que forma é que nós estamos a aplicar o nosso tempo nas coisas que são importantes ou menos importantes, porque muitas das vezes, e vê lá se isto acontece contigo, nesta questão automática das tarefas diárias e do dia-a-dia, nós acabamos por fazer por hábito coisas que não são assim tão importantes e que nós podemos deixar para amanhã e se calhar não nos ralarmos tanto com isso e dar espaço para que essas tarefas possam ser um pouco postas de lado para que nós tenhamos tempo para fazer outras coisas que nos fazem mais felizes ou que nós achamos mais importantes no momento. Olha, então estava aqui uma resposta super fixe que eu também considero, que liga um pouco a esta filosofia, que é nós moldamos-nos ao tempo, porque ele está lá. E é verdade, ele existe e o tempo está lá. As 24 horas são iguais para toda a gente e nós temos é que nos moldar a saber usar esse tempo a nosso favor, ok? Porque senão acabamos por ser aquela questão de somos escravos do tempo.
E ele vai passando. E aqui é uma questão fundamental, que eu falo e tenho, sou jovem, não é? Tenho uma idade jovem, mas que a malta começa a pensar, e quando tu pensas e olhas para trás e vês o tempo que já passou, e isto acontece muito com os pais que têm crianças pequenas e que o tempo passa tão rápido e elas começam a crescer. E quando olham para trás e pensam, ok, elas já não estão assim tão pequeninas, já estão crescidas, já passaram a fase do X ou do Y, já não estão tão crianças, já estão se calhar mais adolescentes, ou até já começaram noutras fases, são adultos, já começam a pensar em sair de casa ou o que seja. E os pais olham para trás e pensam que realmente o tempo passou e houve tantas coisas que nós dissemos assim, eu não consigo fazer, não tenho tempo, ou ocupámos o tempo de uma outra forma em cima dessas responsabilidades, que quando olhamos para trás quase que nos arrependemos de fogo, eu não aproveitei o tempo como devia. E não é uma questão de estar certo ou de estar errado. Nós não temos uma forma certa de fazer as coisas. Ninguém nos pode dizer que ocupar o tempo de determinada maneira está certo ou está errado. E está tudo bem, porque cada um de nós tem essa responsabilidade sobre si própria. Tu és responsável pela forma como tu ocupas o tempo e não podemos culpar ninguém por isso. Mas também somos responsáveis depois pela ideia e capacidade de pensarmos, fogo, poderia ter aproveitado o tempo de uma outra forma. Porque ele não volta para trás. Mas a boa notícia é que sempre que nós refletimos, é possível nós fazermos essa adaptação. Porquê? Porque cada vez que tu refletes, que tu consegues periodizar. O que é periodizar? É quando nós conseguimos colocar por fases aquilo que é importante. Ou seja, eu primeiro preciso de fazer isto porque isto é mais importante. Depois posso fazer aquilo, depois posso fazer aquilo porque é ligeiramente menos importante ou não preciso fazer com tanta urgência. Ok? Então nós conseguimos periodizar aquilo que é mais importante para nós. E uma coisa eu te digo, independentemente de todas as responsabilidades, arranja tempo dentro dessa tua rotina diária para refletir, para que possas enumerar dentro de ti, dentro da tua cabeça, da tua mente, que tu possas enumerar aquilo que é importante. Porque a partir desse momento, quando tu disseres para ti próprio isto é mais importante do que aquilo, as tuas ações começam a modificar-se e tu começas realmente a arranjar tempo para aquilo que tu queres, para aquilo que é importante. E eu estou a relacionar um bocado isto também em relação aos pais, porque para mim é fundamental. Não só para os pais que têm filhos, porque no meu caso eu também sou filha, não é? E eu considero que a família acaba por ser um bem que nós temos ao qual nós devemos dedicar-nos, que nós devemos dedicar tempo. E para isso nós temos que nos disponibilizar para. Mas isto é apenas se tu sentires que a família é uma coisa importante para ti. Ao ponto de tu poderes periodizar e dizer, eu agora vou dedicar o meu tempo para isto. E é fundamental tu fazeres isso para que possas sentir que o teu tempo está a ser valorizado e que tu não sentes que estás a ter falta de tempo. Porquê é que nós sentimos que temos falta de tempo? Porque a vida passa a correr. E passa uma semana e tu pensas, fogo, já passou uma semana. Como assim? Eu tinha isto para fazer. Porque nós acabamos por fazer 1001 coisas. Durante esse tempo, estou a dar o exemplo de uma semana, nós fazemos realmente muitas coisas. Só que às vezes sentimos, eu fiz tanta coisa e não fiz nada daquilo que eu queria. Ou não fiz nada daquilo que eu precisava de fazer. E agora continuo com 1000 coisas para fazer. E isso acontece realmente porque nós estamos sempre em atividade, como eu disse há pouco. Então pronto, no meio disso tudo, fizeste tanta coisa e ficou tanta coisa para fazer que tu sentes que tens falta de tempo. A boa notícia também é que tu tens sempre mais um bocadinho. Óbvio que nós não podemos dar isso por garantido, não é? Nós estamos cá hoje e amanhã não sabemos se estamos. Mas a boa notícia é que sempre que tu refletes sobre isso, tu tens mais um bocado de tempo à tua frente para modificar essa questão. Para tu poderes arranjar o tempo para ti próprio. Claro que isto é uma coisa que te obriga a parar e te obriga a pensar sobre o assunto. E isso é um hábito que tu podes ter para ti próprio, ok? Um hábito que tu podes ter de X a X tempo, ou quando estás realmente a sentir que tens falta de tempo, poderes parar e pensar, calma, aonde é que eu estou a ocupar o meu tempo? Como é que eu estou a ocupar o meu tempo? É naquilo que é mais importante ou não? Porque é a nossa roda viva do dia-a-dia
que faz com que a gente comece a desviar os nossos objetivos e a nossa priorização daquilo que nós queremos fazer. Então eu vou-te deixar com uma reflexão para que tu possas refletir sobre, por exemplo, esta semana, que vamos agora mais ou menos a meio, então que tu possas olhar para trás e pensar como é que eu ocupei o meu tempo, em que coisas é que eu ocupei o meu tempo, o que é que também está a ocupar mais do meu dia e o que é que eu gostava que mudasse, que coisas é que eu não estou a conseguir fazer e queria fazer, e pensares, ok, como é que eu vou então ordenar por prioridades as coisas que eu tenho mesmo que fazer e com o tempo que sobra, as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu preciso de fazer e que não estou a conseguir fazer, ok? É tudo uma questão de tu te adaptares. Claro que isso é preciso um bocado de disciplina, não é? Para poder dizer não a umas coisas e sim a outras, sim? Então, quando tu pensares na falta de tempo, não fiques à espera que um dia tu olhes e penses, é agora já vou ter um monte de tempo, quando não sei o que acabar, quando mudar qualquer coisa, já vou ter mais tempo. Não fiques à espera que isso aconteça para então tu teres mais tempo. Porque eu vou dizer, não vai acontecer. É a mesma coisa que nós esperarmos da altura certa para casar, ou a altura certa para ter um filho, ou o que seja. Essa altura certa és tu que a fazes. Se tu sentes que são precisas algumas características, alguns valores, algumas circunstâncias para que isso aconteça, tens que ser tu a criá-las. Tens que ser tu a colocar-te e a procurar as oportunidades para que isso aconteça. Mas não fiques à espera que o dia X chegue, porque a partir desse momento já vais ter mais tempo. Porque não vai acontecer. Tudo se vai acumulando, uma coisa atrás da outra, e depois, puf, chegamos a velhos, olhamos para trás e tudo aquilo que nós queríamos fazer ficou só do lado da responsabilidade, ok? Não é tanto nesta perspectiva que eu vos queria falar, é na perspectiva do presente, não a pensar no futuro, é a pensar no agora. Porque o tempo que tu tens o agora, tu não sabes se tens esse tempo amanhã. Então, a reflexão que eu vos peço para fazerem é realmente pensarem nesta semana que já passou até agora. Então, pensem naquilo que já ocuparam tempo, que coisas é que vocês fizeram, que coisas é que ainda querem fazer até ao final desta semana, mas que não sabem, está um bocado apertada, não sei se vou ter tempo. E reorganizem. Reorganizem para vocês poderem perceber que durante esta semana, mesmo que ainda falte isto para fazer, com imensas coisas, e que já estão na vossa cabeça, se calhar desse lado a dizer, eu não vou ter tempo, pensa que o tempo está lá. Tu só tens que o organizar. E é igual para toda a gente. Então, se umas pessoas conseguem organizar-se, conseguem ter uma disciplina de que conseguem fazer parte das suas responsabilidades e a outra parte é para fazer aquilo que querem, que precisam, que gostam, para dedicar tempo aos outros, para estar em família, para fazer desporto, para estar sem fazer nada, esticado no sofá, a relaxar, para não ter a responsabilidade de que tem que tratar da roupa, tem que tratar da comida, tempo para fazer outras coisas. Se uns conseguem, então tu também consegues. É uma questão de organização, é uma questão de disciplina, mas não fiques e de reflexão, como eu disse há pouco, porque se tu nunca parares para pensar, as coisas vão sempre acontecer dessa maneira. Mas não deixes passar, porque esse dia não vai chegar. De que depois de acontecer isto ou daquilo eu já vou ter tempo. Não vai acontecer. Não fiques à espera das férias. Não fiques à espera que o ano acabe. Não fiques à espera que seja uma mudança. Faz tu essa mudança. Procura tu essas oportunidades. Se vocês também experienciam... Malta, eu não estou a dizer que eu não penso que tenho falta de tempo também. Isto também acontece. Às vezes nós estamos com tanta pressão e tantas coisas mesmo realmente para fazer, responsabilidades disto ou daquilo, que nós pensamos, ok, hoje não dá mesmo para fazer. Ou esta semana eu não vou conseguir mesmo. Mas eu já estou a reestruturar a semana seguinte, por exemplo, ou o dia seguinte, para eu depois conseguir fazer. Agora não consigo, por isso calma. Termina lá esta parte que tens que fazer e depois já vou ter um bocadinho mais tempo. Não é isso, tá? Eu também passo por essas partes, por essa pressão, por essa dinâmica de agenda tarefada. Sim, toda a gente tem esses momentos. A diferença é que tu perceberes que estás a ter esse momento e que depois precisas de te reorganizar. O problema é quando nós não percebemos isso e está uma coisa atrás da outra. O dia passa e depois é a azáfama de estar constantemente em ação e de não ter tempo. É por isso que depois sentes falta de tempo. Mas também não vale a pena nós dizermos sim, tens razão,
Também compreendo essa parte, concordo com o que estás a dizer, mas depois não aplicarmos em nós mesmos. Resumo da história. A responsabilidade de tudo isto é apenas tua. A responsabilidade de tu poderes ter tempo para ti, ter tempo para a tua família, ter tempo para dedicar às pessoas que tu queres, a fazer aquilo que tu queres e aquilo que tu precisas, essa responsabilidade é tua. Por isso, organiza-te, reestrutura aquilo que tu precisares, prioriza. Diz para ti próprio o que é importante, o que é que eu posso deixar de fazer, porque isto nem sequer está a ser relevante para mim e estou a fazer só porque estou em piloto automático. Prioriza aquilo que tu precisas para depois poderes dedicar o tempo àquilo que tu queres. Mas lembra-te sempre, a questão da falta de tempo é uma sensação real, ok? Nós temos essa sensação. Mas o facto de não haver tempo não existe. O tempo está lá. Tu tens que o organizar de forma a te valorizares aquilo que tu queres, aquilo que tu pretendes. Então, eu vou deixar uma sugestão. Para quem é pai que esteja aí desse lado, uma sugestão para além desta reflexão. É mais um desafio, na verdade. Para quem é pai, que esteja aí, pai ou mãe que esteja desse lado e que às vezes pensa que não tem tempo, mas que queria ter tempo para estar um bocado com os filhos, para dedicar-se a brincar com os filhos, a perceber mais coisas sobre eles, porque a tarefa de casa com os filhos acaba por ser uma coisa rotineira de tal forma a correr, que é mais dar comer, xixi, dar banho, pôr na cama e muito pouco mais sobre isso. E que às vezes é preciso acalmar e ter momentos diferentes com eles. Então eu vou-te dar um desafio. No link da minha bio está lá um botão que tu podes carregar para ir ver. Um desafio, literalmente, de 7 dias para tu fazeres em família. E durante esses 7 dias existe uma atividade que tu podes fazer em família. E eu te digo que é perfeitamente possível toda a gente fazer este desafio de seguida, que é o objetivo, 7 dias. E durante 7 dias aquele desafio é feito. E é possível. Mas primeiro tens de definir uma coisa. Tens de definir que queres e depois tens que definir dentro do teu horário, da tua agenda, onde, em que momento é que vais fazer esse desafio. E é tão simples quanto isto. Mas eu não tenho tempo porque chego tarde da casa. Mas eu não tenho tempo porque tenho que fazer o jantar. Eu não tenho tempo porque tenho que organizar as coisas para amanhã. Tudo bem, tem essas coisas todas. Mas no meio dessas coisas todas também tem o momento que tu queres ter em família, que tu queres ter com o teu filho, com os teus filhos. E se queres isso tudo, então vais arranjar um bocadinho no meio dessas coisas para poderes fazer esse desafio. Então é um desafio para que tu te desafies a ti próprio, como pai ou como mãe, a criares esse momento e poderes estar com eles. E eu tenho a certeza que se tu disseres isso para ti próprio e disseres que queres, tu vais conseguir fazer esse pequeno desafio. E é muito simples, é muito divertido e não ocupa, garanto-vos, a menos que queiram, mais do que 10, 15 minutos. Portanto, se tu não consegues organizar a tua agenda 10, 15 minutos para fazer este desafio uma vez com os teus filhos, com a tua família, então tens mesmo que parar e organizar e refletir-te. É muito, muito giro o desafio. É super criativo, mas prático, simples. Todas as pessoas da família podem fazer, incluindo os avós ou os tios. Não é preciso uma coisa de dança super, hiper, mega fantástica. Não referi, mas as atividades do desafio envolvem dança, envolvem movimento e criatividade. Mas não precisam de saber dançar. São coisas simples. São atividades preparadas também para as crianças mais pequenas. Portanto, relaxem, que é mesmo super simples. Vocês só precisam do quê? De dedicar um bocadinho de tempo a isso. E há uma coisa que vocês vão perceber, que a partir desse momento e que vocês começam a reorganizar-se e a saber exatamente aquilo que querem, primeiro não vão ficar com falta de tempo, vão perceber que têm as coisas organizadas e estruturadas. Mas depois vão perceber que já a valorização que vocês estão a dar às coisas que vocês querem vai-vos fazer muito mais feliz. Porque vocês vão começar a perceber que têm tempo, dentro da falta de tempo, para fazer as coisas que vocês querem. Portanto, deixei-te aqui 2 coisas para fazeres. Uma delas é refletir sobre aquilo que aconteceu esta semana, como é que dividiste o teu tempo e como é que o queres dividir daqui para a frente, durante o resto da semana, para poderes fazer as coisas que tu queres e que sentes que não tens tempo para fazer. E a segunda é para os pais que estão aí desse lado, poderem ir ao link da biografia
e poderem inscrever-se no desafio e dedicarem um bocadinho assim do vosso dia a estar com os vossos filhos, a divertirem-se com as atividades que estão lá programadas e que eu fiz com muito carinho para as famílias aí em casa. Desejo-vos uma ótima semana e que consigam fazer tudo aquilo que vocês pretendem e que vos faça feliz e que vos valorize e que vocês consigam sentir-se que a vida é só uma e por isso têm que aproveitá-la como deve ser e não deixar para trás as coisas que querem fazer. Mua!